Paz seja para todos. Amém. Pode sentar. Esses últimos 4 anos na minha vida me fez mudar muito a minha maneira de pregar a palavra de Deus. Muito mesmo. Tenho aprendido que Deus me ha levado muito fundo, aprender muito mais da sua graça e do seu amor para com as nossas vidas e para com a minha vida. Amém? Então, abri aí 2 Coríntios 7, 5 e 6. Ficar de pé e vamos ler essa passagem. Amém. 7 e 5, 2 Coríntios. Porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes em tudo fomos atribulados, por fora combates, temores por dentro. Mas Deus que consola os abatidos, nos consolou com a vida. Senhor, em nome de Jesus, que eu consiga, Senhor, ministrar nesta noite a Tua palavra, como eu fui consolado com ela, fui assim levantado por ela, Senhor, animou o meu espírito, a minha vida, que venha também animar a Tua igreja, venha consolar, venha fortalecer e renovar o Teu povo, Pai, no nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Amém? Coloca a foto aí, Marcelo. Alguém viu essa imagem aí nas redes sociais? Suicídio de pastores e líderes, uma reflexão necessária. A CEPAL é uma organização, desde 90 para cá mais ou menos, que eles servem pastores e líderes. Amém? Eles fizeram uma pesquisa que o suicídio de pastores, líderes e filhos de líderes cresce e preocupa, tendo sido até batizado de ondas de suicídios. Mesmo não sendo algo novo, há registro bíblico de líderes como Sansão, Saul e Judas devem tirar a sua vida, né? Van Gogh também foi um pintor, foi pastor, também se suicidou também, né? Então, nos últimos anos, vários pastores americanos tiraram suas vidas. E assim como no Brasil, o fato passa a ter certa frequência. O que está acontecendo com os que estão na função de cuidado, mas não conseguem administrar suas próprias demandas? Por que pessoas que já ajudaram tantos desistem da própria vida? De acordo com o Instituto, em inglês aqui, 70% dos pastores lutam constantemente contra a depressão. 71% se dizem esgotados. 80% acreditam que o ministério pastoral afetou negativamente suas famílias. E 70% dizem não ter um amigo próximo. Duro, né? Isso acontece não só com pastores, acontece também com as ovelhas, conosco também, né? Não somos pastores, não temos pastorado, né? Não somos pastores de ovelhas, né? Mas Paulo diz lá em 2 Timóteo, não está no texto aí, Marcelo? 2 Timóteo 4:11, que ele falou que Lucas, né, era o amigo dele, e me traz Marcos também, que eu preciso de estar com ele. Então, um homem daquela envergadura espiritual precisava de pessoas, de amigos, de pessoas para se abrir, para conversar, falar das suas fraquezas, das suas dores, né? Andar junto, passear junto, fazer qualquer coisa. Estava na cadeia, estava numa prisão, né? Era difícil. Então, eu vou falar de duas coisas, de duas causas extremas que podem nos levar a um esgotamento espiritual. Duas, né? Eu ia falar a terceira, mas vou falar dessas duas extremas. Ou é 8 ou é 80, né? Mas esse significado, né? Então, na nossa caminhada cristã, né? Talvez essas duas situações podem nos levar a um esgotamento espiritual. A primeira dela está lá em 2 Reis 4, 38 e 41, né? Depois Eliseu voltou a Gilgal. Nesse tempo a fome assolava a região. Quando os discípulos dos profetas estavam reunidos com ele, ordenou seu servo
põe o caldeirão no fogo e faça um ensopado para esses homens. Um deles foi ao campo apanhar legumes e encontrou uma trepadeira. Apanhou algum de seus frutos e encheu deles o seu manto. Quando voltou, cortou-os em pedaços e colocou-os no caldeirão do ensopado, embora ninguém soubesse o que era. 40. O ensopado foi servido aos homens, mas logo que o provaram, eles gritaram: Homem de Deus, há morte na panela, e não puderam mais tomá-lo. Então Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e disse: sirvam a todos, e já não havia mais perigo no caldeirão. Então, um dos extremos, uma delas é vivendo o caldo mortífero do legalismo. Estamos vivendo em dias de muita fome espiritual, não é verdade? Então, tudo que tem nome de Deus, tudo que tem nome de Jesus, a fome espiritual faz com que as pessoas ouçam, qualquer pastor, leia qualquer livro, que tem o nome de Deus embaixo, tem um versículo bíblico, e vai lá e começa a comer aquela comida espiritual. Só que aquela comida lá traz a morte espiritual, não a morte de perder, é o esgotamento espiritual. Então cria-se uma morte, um afastamento da comunhão dos irmãos. Então, os famintos espirituais hoje, dentro das nossas igrejas, não nessa, graças a Deus, o pastor tem nos ensinado muita palavra aqui, tem trazido muita palavra forte, graças a Deus, é conhecedor, teólogo, mas muitos não têm esse alimento para saber discernir as coisas, e vão procurando se alimentar sozinhos, procura na mídia, procura no YouTube, e vai indo, e vão se alimentando, e logo, logo estão afastados da igreja e da comunhão, porque houve morte naquelas palavras. Então, o legalismo, ele traz uma morte, um esgotamento espiritual para as vidas. Muitos de nós viemos de igreja legalista, Eu não vim, graças a Deus, nasci numa igreja bem moderna. A Regina, por exemplo, minha esposa, nasceu numa igreja legalista, que no dia da ceia, segundo a Regina, deixa eu olhar para os outros, aqui está tomando a ceia, aqui não está tomando a ceia, ele está tomando a ceia. E essa é a igreja do legalismo, O legalismo é isso, fica olhando na vida dos outros no dia da ceia, Pastor, não, vamos tirar ele. Se o Léo tomou ceia, se a irmã Dora tomou ceia, se o William tomou ceia, não tomou, está em pecado. Então, para sair acusando por aí, Então, é muito interessante isso, Jesus, ele foi perseguido e morto porque ele pregava amor e graça, amém? Ele sempre estava no meio de prostituta, no meio de cobrador de impostos, de pessoas que a sociedade, os fariseus rejeitavam, amém? Então, por quê? Os fariseus, eles pregavam que as pessoas tinham que buscar a aceitação de Deus, tinham que cumprir os rituais para ser aceito por Deus, Então eles pregavam no fundo, eles mudaram, Era um Deus que você tinha que sacrificar alguma coisa para você obter alguma coisa dele. E Jesus vem e curava, libertava, E eles começaram a ficar com raiva disso, Porque não era o Deus que ele pregava. Os fariseus pregavam esse tipo de Deus, que tinha que ter um desempenho pessoal, para você ter a bênção de Deus. Então, eu não fui de igreja assim, igreja de legalismo, mas a minha esposa foi, e eu conheci através disso, que as pessoas dentro de uma igreja do legalismo, ela tem que fazer, ela não é abençoada porque ela não está cumprindo o ritual que a igreja criou. Então a igreja começa a pegar o Velho Testamento e começa a aplicar na igreja. Então, até briguei com o Marcelo semana passada. Eu ia pregar domingo passado. Até briguei com o Marcelo para ele vir embora. Eu não preguei, sabe por quê? Porque eu briguei com a minha esposa. Aí ele falou, você vai para pregar.
Aí o pastor fala, você não vai pregar mais, você está fora, deixa no domingo, vai se arrepender. Vai ficar bom. Então, no fundo, entre aspas, o legalismo que se prega na igreja cria dentro da pessoa, dentro dela, esse medo de Deus, esse pavor, esse medo de Deus. Eu não consegui, com o meu desempenho pessoal, exterior, agradar a Deus. Não é Jesus que agradou a Deus, é eu que consigo agradar a Deus. Eu sou agradável a Deus, Pai, em Jesus Cristo. Isso nós participamos hoje da ceia aqui. Estamos fazendo o quê? Nos arrependemos em nome de Jesus. É através do sangue e dessa comunhão é que nós temos o nosso pecado perdoado e somos agradáveis a Deus. Não é pela minha aparência exterior, não é porque estamos bem bonitos, bem vestidos. Então, os fariseus, e por causa que Jesus pregava esse Deus de amor, esse Deus de graça, ele foi crucificado pelos religiosos, né? Essa é a verdade, né? Então, o legalismo dentro da nossa igreja, das nossas igrejas, ela, mesmo nas igrejas pentecostais, neopentecostais, nas igrejas tradicionais, nas comunidades também tem um legalismo subjetivo também, né? Que a gente não consegue enxergar. Porque nós, o legalismo traz na pessoa uma mentalidade de escravo. Qual é a mentalidade de um escravo? Um escravo, ele não tem direito, né, a nada do seu patrão, não é verdade? Na época de Jesus lá, o escravo não tinha direito a nada. O filho tinha direito de sentar na mesa, comer e se alimentar. Mas o escravo não tinha direito, ele tinha que esperar lá. Bom. Mas esse tipo de pregação, que você precisa ter o seu desempenho pessoal, o seu exterior para agradar a Deus, faz com que você crie em você uma mente de escravo. Por isso que Jesus lá na parábola, Lucas 15, né? Lucas 15, 28. Vamos lá. Olha essa história que Jesus contou. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Bom, o que foi que aconteceu aqui? O filho dele, mais novo, pediu a herança, foi embora, gastou todo o dinheiro do pai, torrou tudo com prostituição, tudo lá, ficou na miséria, voltou à casa do pai de longe. Falou, eu vou voltar apenas ser um servo dele. Quando o pai viu de longe, ficou feliz, fez uma festa, matou a melhor ovelha e fez uma grande festa, vestiu ele com roupas limpas, sandália, né? Anel, do bem melhor. O filho mais velho ficou irado com isso. E Jesus contou essa história, os fariseus também ficaram irados com isso. Porque eles mereciam, segundo a lei de Levi, morte. Filho rebelde era para ser morto de qualquer jeito, tem que ser morto, né? Então Jesus chega e conta essa história aí. E o filho mais velho encheu de ira, ficou irado e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo. Na nossa versão está servo, né? Mas na verdade é escravo, ao teu serviço, e nunca desobedeci às suas ordens. Olha a ideia dos filhos mais velhos. Olha a mentalidade que ele tinha do pai. E nós, alguns de nós, talvez tenhamos essa mentalidade de Deus Pai. A mentalidade desse irmão mais velho aí, de escravo. Não de filho do Pai Celestial, mas de escravo. Olha, eu te servi. Não, pai, não é te servir. É ao contrário, né? O pai falou assim, não, cada vez que o pai mandava consertar lá, né, a cerca lá, ó filho, vai lá cuidar lá da minha cerca, que é a sua herança. Legal, pai, vou sim.
Né? O William que fala para o Léo, vai lá lavar meu carro, lá que é a tua herança. Vou sim, pai. Porque ele sabe que é a herança dele. Assim os meus filhos fazem também. Mas o filho mais velho tinha a mentalidade de escravo. Não conseguia usufruir das coisas do pai. Por isso ele falou, né? Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Ou seja, a mentalidade de escravo não consegue se alegrar, usufruir das coisas boas de Deus. Logo quando eu me converti em 79, o meu pastor tio Cássio Colombo, chamava de tio Cássio, fundador da Igreja Cristo Salvo em São Paulo, e ele então pregava a graça e o amor. E as minhas colegas lá moravam no bairro, era de uma outra igreja, né? Uma igreja bem de legalismo, assim. E eu era alegre, me alegrava, falei, legal, eu vou estudar. Puxa, você é feliz. Credo, você é muito alegre nisso. Você está muito alegre. Eu falei, onde você tomava droga com o seu irmão, era alegre. Aí agora eu tomo droga com Jesus. Eu tomo Jesus na minha vida, que é mais que além do que droga. Jesus traz muito mais alegria. Que coisa esquisita. E ela me repreendia. Porque o legalista, mentalidade de escravo, não consegue se alegrar. Não consegue passear, não consegue pedir coisas boas para Deus. Ó Deus, eu quero passear, eu estou precisando, quero descansar, quero viajar. Abençoa aí, dá um jeito. Né? Porque tem a mentalidade de escravo. Por isso que esse filho aí, né? Diz lá, mas quando volta para casa, esse seu filho aí, quer dizer, nem o irmão dele mais né? Que esbanjou os teus bens com as prostitutas, mata o novilho gordo para ele. Quer dizer, a bronca dele, né? E dentro da igreja é assim, né? A igreja do legalismo, né? E talvez algum de nós já tenha essa coisa na cabeça, mas hoje Deus vai te libertar. Se você tem essa na sua cabeça, você vai se libertar hoje. Né? Aprender a se alegrar com as coisas de Deus, a pedir coisas boas para Deus, né? Lembra que toda boa dádiva e dom perfeito vem de Deus. Se você pedir para Deus as coisas, Deus te dá. Deus vai te abençoar. Você vai aprender a alegrar. Então, essa mentalidade de escravo leva a pessoa ao esgotamento espiritual. Pode ser uma das causas. A pessoa vê o outro irmão que não leva uma vida muito boa, não veste o melhor terno, não vem na ceia hoje. E está lá, né? Alegrando, passeando, indo no restaurante, passeando. E você está lá, né? Está lá, oh Deus, uma miséria aqui, eu não consigo nada dessa vida. Acho que não estou agradando a Deus direito. Pensando, não estou pensando na minha direito, não estou deixando, não estou fazendo a barba direito, é qualquer coisa, né? Então está pensando muito em leis. E Paulo, quando escreve para Gálatas, ele repreendeu lá, né? Gálatas mesmo, ele está repreendendo lá, porque muitos fariseus e sacerdotes se converteram e começaram a pregar a lei, porque achavam eles, supostamente pensando eu, que agora pelo poder do Espírito Santo é mais fácil cumprir as leis. Era mais fácil. Eu nasci de novo, é mais fácil cumprir a lei. Né? Mas Paulo, lá em Coríntio, acho que é Coríntio, ele repreendeu Paulo. Né? Repreendeu Paulo, Paulo repreendeu Pedro, né? Repreendeu Pedro. Repreendeu Pedro lá, dizendo para Pedro que ele tinha uma situação lá e ele repreendeu Pedro, porque Pedro não está o versículo, Marcelo. Passa para mim, por favor. Não, está para trás. Deixa eu ver onde eu coloquei aqui o versículo. Então, Pedro, ele repreende, né? Eu já perdi o tal versículo. Então, Paulo, então, ele repreende Pedro, porque Pedro
tinha uma situação lá e Pedro foi... Poxa, eu não estou vendo esse pé. Acho que é assim, versículo. Acho que é Gálatas 2, 9 a 16. Isso mesmo. Gálatas 2, 9. E conhecendo Tiago, servo de João, que era considerado como a coluna, a graça que me havia dado, deram-nos a destra em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos gentil e eles a circuncisão. Recomendando somente que nos lembrássemos dos pobres, que também procurei fazer com diligência. E chegando Pedro, 11, a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível, porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou dele, temendo que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. 14. Mas quando vi que não andavam bem, e diretamente, conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como gentil e não como judeu, por que obriga o gentil a viver como judeu? Essa situação aconteceu aí, né? Então, muitas igrejas, né, e muitos pregadores têm falado, né? Se você não cumprir tal coisa, Deus não vai te abençoar. Se você trouxer o Deus esse mês, não vai ser abençoado. Não. Nosso Deus é um Deus de amor, um Deus de misericórdia. Ele te abençoa porque Ele te ama, né? Então essas pessoas sacrificam e a vida não muda, né? Porque vive com essa mentalidade de escravo. Então a Bíblia diz que Deus fez nós agradáveis em Cristo Jesus. Por isso que Paulo escreveu Gálatas, né? Para repreender, em Gálatas, agora está acontecendo essa situação, né? Que nós somos filhos, ser abençoados, porque Deus te ama, porque Deus se agradava em Jesus. E simplesmente isso, ponto final. Simplesmente isso. Amém? Bom, uma outra situação que pode nos levar também ao esgotamento espiritual é a situação de Elias, né? Aquele esgotamento espiritual repentino, né? Esses atacam principalmente nós, os líderes, pastores, e também muitos irmãos também, né? Principalmente aqueles que têm um propósito, jejuaram e sacrificaram, e no último dia não acontece nada, ou faz tudo isso e não aconteceu nada. Aí é difícil, né? Você entra no esgotamento espiritual, porque você ouviu um evangelho de que você fazer assim, fazer tal sacrifício, se você jejuar 10 vezes, 50 vezes, vai acontecer tal coisa, né? E às vezes no último dia não acontece nada, e acontece até ao contrário, né? Acontece ao contrário, não é verdade? E eu passei por isso. Porque nosso sentimento, a gente que é pai e temos nossas dificuldades, né? A gente passa por isso, né? Mas graças a Deus, às vezes temos amigos, né? Temos um amigo espiritual, mais espiritual que a gente, para nos consolar, para nos orientar, para falar com a gente. E Paulo, né? A gente acha que Paulo era o top, nós chamou o Marcos, chamou o Lucas para conversar, né? Para abrir o coração dele e falar também das suas angústias, né? Então, se a gente ler lá a história de Elias, engraçado que lá em Tiago 5,17, a Bíblia, é muito interessante a palavra de Deus, a gente não repara nessas coisas,
mas é o único crente, é o Elias, em que a Bíblia descreve no Novo Testamento que somos advertidos para considerarmos ele. Olha, Tiago 5,17 diz: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, né? E orou com fé para que não chovesse, não choveu. 3 anos e meio. A Bíblia diz para nós considerarmos Elias, né? Ou seja, um homem, né, muito usado por Deus, que teve um esgotamento espiritual, depois foi arrebatado, né? Foi na carga de fogo, né? Foi embora. Então milhares de crentes, né, naquela época, no cenário de Elias, estavam fugindo de Jezabel, que queriam matar todos que não adorassem a Baal. Todos eles, certo? Então, fugiram. E Elias, então, né, foi lá sozinho enfrentar os 450 profetas de Baal. Foi lá sozinho, porque os outros fugiram. Com certeza, o pensamento dele é: esses covardes, tudo fugindo aí, eu vou lá enfrentar eles sozinhos. Foi lá e enfrentou sozinho os 450, e sabemos que ele matou os 450 lá, né? Você imaginou um dia todo matando 450 homens? Não devia ser fácil, né? Pegar a espada lá, haja canseira, né? E cheio de sangue, e a mente dele, aquelas gritarias, devia ser uma loucura, né? Fala a verdade. Aquela morte, se amarrado, e o cara gritando: não me mata não, e aquela situação difícil. Nós temos que imaginar isso, pensar a situação. Então Elias ali demonstrou o Deus onipotente, o Todo-Poderoso. Falou: agora sim, agora o sacrifício que eu fiz, o jejum que eu fiz vai dar certo, agora é meu, agora a vitória é minha. Agora Jezabel vai se arrepender, ela vai se converter, vai ver nos meus pés, assim, ó, verdade, ore por mim, que agora me arrependo, e o meu povo vai adorar o teu Deus vivo. Ele esperava isso. Isso espera nós também. Quando nós estamos na batalha espiritual, né? Não é para nós desistir da batalha espiritual, não é para você desistir de jejuar, não. Mas às vezes a nossa imagem que nós criamos, a nossa visão de vitória, não é a visão da vitória que Deus tem para aquela situação. Oramos para o pastor, clamando pela vida dele, para não ir para a faca lá, para a cirurgia. Foi. Está aí mancando aí. Foi. A gente pode fazer? Não é nada. Continuar orando e batalhando. É que vamos fazer, ó, vai seguir em frente e batalhando. Então Elias, com essa imagem dele, e Acabe correu, foi lá e avisou Jezabel. Além de 1 Reis 18:1 diz o quê? Qual foi a resposta de Jezabel? Né? 1 Reis 18:1 contou para Jezabel, que ela respondeu 18:1 aí. Cadê? Depois de um longo tempo, no terceiro ano da seca, para o seu bem, Elias veio apresentar a Acabe. Não, esse não, vamos ver o outro versículo lá, que é o que ele avisou a Jezabel, né? 1 Reis 19:1-2. 1 Reis 19:1-2. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo que Elias tinha feito e como havia matado todo aquele profeta à espada. Pois Jezabel mandou uma mensageira a Elias para dizer: que o Deus me castigue com todo rigor, caso amanhã nesta hora eu não faça com a sua vida o que você fez com Deus. Caiu todo o castelo de Elias. Tem que pensar que ele é um homem, como nós. Por isso que Tiago 5,17 diz para nós considerarmos Elias. Era um homem com a mesma paixão que nós, né? Nossas paixões, emoções igual as nossas. Ele também tinha os sonhos dele também. Só que o sonho dele, o castelo dele, caiu para baixo, desmoronou. Então ele, né, vai lá para o deserto, anda lá vários dias lá, vai lá para a caverna, né? Sofre toda aquela situação na caverna lá e fica lá na caverna. Então, você imagina, né? Elias então entrou num esgotamento espiritual. Por que ele entrou no esgotamento espiritual?
Porque após a batalha, após jejuar, passar a noite toda orando lá no deserto, vai lá, matou 450 inimigos na espada, toda a situação toda, mostrou o poder de Deus onipotente. E não adiantou nada na visão dele, mas não no propósito de Deus. O propósito de Deus, quando ler depois a história, chegou aonde Deus queria. É o propósito de Deus que tem que se cumprir, não o nosso propósito. Essa que é a verdade da vida. Né? Por isso que Paulo sempre tem os amigos. Procura sempre uns amigos espirituais para estar junto com você. Né? Então, se você ler Apocalipse, não é pelo poder que as pessoas vão se arrepender. Apocalipse 9:20, o restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios, os ídolos de ouro, prata, ouro, bronze, pedra e madeira. Isso que não podem ver, nem ouvir, nem andar. E esses foram queimados pelo forte calor e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem domínio sobre estas pragas, contudo se recusaram a se arrepender. Não é pelo poder da força que leva ao arrependimento. Não adianta na força, mas é pela bondade de Deus, a palavra de Deus. Nós chegamos ao arrependimento pela bondade de Deus. É pela bondade de Deus que o arrependimento vem. Não tem outro caminho. Né? A Bíblia diz que lá em Romanos 2,4, sabe aí, Romanos 2,4, olha lá, Romanos 2,4. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Você viu que leva ao arrependimento? Aquele seu chefe, aquele seu filho, aquele seu parente, não é dando dura, não é jogando fogo do céu para cair na vida dele para se arrepender. Isso não conversa com a vida de ninguém. Eles esperavam isso aí. Caiu o fogo agora, Mateus 4,6, agora Jezabel vai embora, agora eu quero seu Deus. Aqui nada, ficou mais irado ainda. Mas é pela bondade de Deus que se leva, que vai ao arrependimento. Então você quer orar pelo teu parente, orar pelo seu patrão, orar por uma pessoa que você vê, para Deus, mostra a tua bondade para aquela pessoa. A bondade de Deus é que leva ao arrependimento. Então Elias ele vai para essa caverna, né? E lá parece aquela tempestade fora, né? A tempestade tremeu a montanha. Imagina ele segurando lá na beira da montanha, aquela loucura toda para quem conhece a história. Mas Deus, a presença de Deus íntima não estava naquele negócio. Aquela tempestade, caiu fogo do que é jeito. Mas depois sobrou um vento suave. E Deus estava naquele vento suave, na intimidade de Deus, né? Então na nossa vida é assim, né? Às vezes não são coisas muito extraordinárias que está a presença de Deus, mas as coisas mais simples, né? As coisas pequenas, sempre que o irmão falou lá, o irmão Jacques, né? De ser grato a Deus, tantas coisas, está aqui, tantas coisas, né? Que Deus tem nos dado, aprendemos a ser grato a Deus, Deus está no mínimo detalhe, né? E Elias então, olha o que Elias diz lá em 1 Reis 19:10, 11 e 12. E disse Deus, então vai lá fora que eu vou te mostrar onde está a minha presença. Então, Deus mostrou para ele que a presença dele está naquele vento suave, né? Porque Elias tinha reclamado para Deus que ele estava sozinho. Ele falou, eu estou sozinho. Eu falei, enfrentei todo mundo sozinho. Todo mundo fugiu de mim, quer dizer, ele estava magoado. Ele estava chateado. Magoado com os irmãos. Os irmãos profetas lá dele, lá os outros, né? Os outros irmãos. Então, eu tenho guardado 7.000 ainda que guardam, né? Que guardam a minha palavra. 7.000 estão escondidos, guardadinhos nas montanhas por aí, mas estão guardados lá, né? Então, uma das causas, então,
que Elias tinha, aqui para entrar nesse esgotamento, uma outra causa dele, foi a falta que ele se magoou com aqueles irmãos. E às vezes pode ser nos nossos casos, né? Às vezes estamos esgotados, porque o irmão na hora da sua luta não estava presente, na hora de uma situação difícil da sua vida, um amigo, um irmão, um parente estava presente, nos socorreu, não é com dinheiro, socorrer você, te abraçar, chorar com você. Eu tinha um amigo no seminário lá, uma vez contava umas situações lá, sabe o que ele fazia? Ele era pastor, me abraçava e chorava comigo. Chorava. Ô Celso, eu pastor Celso, não para mim? Não, eu só chorar com você, não tem o que dizer. Ai, que bacana. É melhor ter um amigo que chora com você que fica te criticando, não é verdade? Então, duas coisas eu tenho que sair dessa situação de esgotamento espiritual. No caso de Elias aqui, né? Primeira coisa dela é liberar perdão para quem te magoou, se você está magoado com alguém. Isso também leva ao esgotamento espiritual. O pastor não te ajudou naquele momento, não estava presente na sua vida naquele momento, né? Você talvez tenha mágoa no coração. E outra coisa é falta de fé, né? Fé que em Jesus Cristo, que você é abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Diz lá em Efésios, né? 1:3, se eu não me engano. Então, você é abençoado com todas as sortes. Então, todas as bênçãos que você tem, de família, de filho, de casa, todas elas, você é abençoado com a sua fé. Não é essa fé de troca com Deus. Não é essa fé que você precisa dar para receber. Não. É a fé que agrada a Deus. É aquela fé que diz lá em Hebreus 11, né? 11:6 lá, né? Que todo aquele que se aproxima diante de Deus, crê que Ele exista e é galardoador daqueles que o buscam. É galardoador que o busca. Não daquele que sacrifica alguma coisa, é que se busca. Né? E Ele te abençoa. E Ele te abençoa, né? E vou contar uma palavra para vocês. Uma parábola. Imagine você no pé de uma montanha, uns 3 grupos de crentes diferentes no pé da montanha. E a cada manhã, eventualmente assim, rolam umas pedras na montanha lá. Um desses grupos de crente que ouve na sua igreja, dos seus pastores, fala assim: bem que eu podia ter essas pedras, né? Esse Deus aí, esse evangelho não é verdadeiro. Podia ter pedra. Tá tão bom aqui, mas precisa ter pedra rolando aqui perto da minha casa. Não, mas essa pedra, esse é um negócio que é na minha cabeça aqui, né? Esse evangelho não tá bom. Eu quero um evangelho que não tenha pedra. Nenhuma pedra. Né? Então esse é um evangelho que a pessoa espera que tudo seja feliz. Eu sempre falo para minha filha, para minha netinha, no final das histórias. Eu gosto de contar história para ela. E no final ela fala: felizes para sempre. Mas fala com quem? Com Jesus. Com Jesus. Não é de qualquer jeito, né? Então tem muita igreja por aí que prega essa felicidade. Que a vida do cristianismo é uma felicidade 100%. Que essa pedra, esse grupo que está lá no pé da montanha, essa pedra não vai me alcançar nunca, porque Deus vai tirar essas pedras aí e nunca vai cair pedra aqui, né? Mal sabia, coitado, vai cair pedra de qualquer jeito. Vai cair pedra, não vai ter jeito. O outro grupo tem um pensamento mais de grego, um pensamento de fatalista, né? Essa pedra caiu na minha casa, que arrebentou a pedra na minha casa, porque Deus quis assim. É Deus que jogou a pedra. Não foi o diabo, foi Deus que jogou a pedra. E tinha que cair essa pedra mesmo aqui. Eu preciso dessa pedra mesmo. Essa pedra aqui é que vai me fazer eu, né, entender Deus, né, confiar nele. Preciso dessa pedra mesmo. Deus jogou a pedra em mim. Né? É o fatalista, né? Essa pessoa também vai entrar no esgotamento também. Porque ela acha que tudo é um fatalismo na vida dela, né? Estragou o carro, furou o pneu, Deus quis assim. Xinga o patrão, mandando embora, trabalha mal, não trabalha direito, não deu hora direito de matemática lá, foi para o ouvidor mandando embora. Não aconteceu que foi comigo não. Aí, Deus quis assim. E o outro grupo é um extremista, né?
Não tem pedra nenhuma caindo aí. Ô irmão, você está vendo a pedra caindo? Não tem pedra nenhuma aí não. Para de ver essas coisas aí. Não fala, não confessa a pedra não. Não confessa não, confessa só a palavra de Deus. Confessa só a fé. Não, mas a pedra está rolando aqui dentro. Não está não. Para com isso aí, você está pecando, não muda nem ideia não. Então são os extremistas, né? Que usam achando que a fé dele vai fazer com que nunca a pedra, essa pedra está passando, não exista. E nunca vai acontecer com ele. E nunca vai cair na casa dele. Esses são os três perigos que existem, né? Mas a fé verdadeira, né? Que tinha nessas duas situações, né? Tinha na situação do legalismo e na situação de Elias, do esgotamento espiritual, é a fé, nós somos justificados em Cristo. Esta é a única que agrada a Deus. E é essa que você abençoa. Amém?